Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, Deus abençoe a paz do Senhor. Olha que interessante, né? João 14, versículo 2 e 3, Jesus disse: Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito: Vou preparar lugar, depois voltarei e levarei comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também, certo? Filipenses capítulo 3, versículo de número 20 e 21, quando fala que a nossa pátria, não temos aqui pátria permanente, mas no céu onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos sim essa esperança, né? Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ele vai dizer, ninguém vem ao Pai, senão é por mim. Mas você já pensou assim? Será que nós temos condição de chegar no céu? Ou estamos todos destinados a ir para o inferno? Ou tem um estado intermediário? A reencarnação, purgatório. Então, vamos falar justamente desse, do purgatório. Tá joia? Olha o que diz uma frase, né, que é dita há anos, né? Que ninguém é tão santo para ir direto para o céu e nem tão profano para ir direto para o inferno. Então, por meio disso, por sua graça, então Deus proporcionou um estado de purificação, isto é, o purgatório. Olha o que diz o catecismo da Igreja Católica, diz assim, no parágrafo 1030, os que morreram, esses é os que vão para o purgatório, viu? E as suas condições, os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, alguns elementos aqui nesse parágrafo, que é meio paradoxal, né? Uma delas morreu aqueles que alcançaram a sua salvação eterna, mas não estão totalmente purificados. Como que pode alcançar a salvação sem estar purificado? Tá certo? Outra coisa, aí você continuar lendo, né, no parágrafo aí 1031, vai dizer que a igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Isto é, a igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no concílio de Florença e de Trento, tá certo? Então, o que nós temos aí a respeito desta doutrina, que é a purificação final, não necessariamente o lugar. Há teólogos, né, ou a menção de purgatório como um lugar na Igreja Católica, vem do que? Dos teólogos e também de muitos santos, o magistério da Igreja, mas nunca vem da palavra de Deus, ainda que eles utilizam, né, como está aqui, ó, eles utilizam Mateus capítulo 12, versículo 32, né, como para cima do Espírito Santo, e quem para cima não será perdoado, ele é na vida vindouro, quer dizer que a possibilidade de ser perdoado na vida vindouro, ou também os tais será salvo como pelo fogo, 1 Coríntios 3, versículo 13 ali ao 15, que fala do juízo das obras. Então, nisto, certo? Nisto, a igreja romana, ela apoia, diz teologicamente, a doutrina do purgatório. Muitos padres sabem que não tem respaldos bíblicos para a doutrina do purgatório. Tem padres que sabem disso, mas eles não fazem questão. Por quê? Porque a Bíblia não é a maior fonte de autoridade da Igreja Católica. A maior fonte de autoridade da Igreja Católica é o magistério e a tradição. Veja bem, mesmo que o magistério e a tradição estejam falando diferente da Sagrada Escritura, eles ainda ficam com o magistério e a tradição. Até porque eles acreditam que a Bíblia existe por causa da igreja, que é outro para a ciência, né? Vamos lá. Outra questão, o argumento teológico aí, Mateus 12, 32, como 1 Coríntios 3, versículo 13 e 15, ok? Então, a ideia do purgatório tem suas raízes no budismo, ok? E no outro sistema religioso da antiguidade. Até a época do Papa Gregório I, porém, o purgatório não tinha sido oficialmente reconhecido como parte integral ou integrante das doutrinas
Romana. Isso, volto a falar, certo? Até a época do Papa Gregório I. Uma descrição do purgatório, vejam bem, de acordo com a teologia romana, o purgatório, além de ser um lugar de purificação ou um estado de purificação, certo, de pecado, é também um lugar onde a alma cumpre pena, pelo que o fogo do purgatório deve ser temido grandemente. Isso é o que está nos anais aí da Igreja Católica Romana. O fogo do purgatório será mais terrível do que todo o sofrimento corporal reunido. Um único dia neste lugar de expiação poderá ser comparado a milhares de dias de sofrimento, né? Que está aí nesse documento da Igreja Católica. O escritor católico, mas ele vai dizer o seguinte, ele vai calcular a base de 30 pecados veniais por dia para cada pecado um dia no purgatório, né? Parece até ser uma piada, mas é o que eles de fato creem. Agora, quem vai para o purgatório? Meu Deus, comecei a ler aqui pessoas que já garantiram sua salvação, mas não estão totalmente purificados, né? Não sei como que entende isso, mas alguém entende, tá certo? Então, quem vai para o purgatório? Que espécie de gente que vai para o purgatório? Certo? O Papa Pio IV, ele vai dizer, os que morreram culpa dos pecados menores, certo? Aqueles pecadinhos que chamam de estimação, né? Que algumas pessoas tratam como pecadinho de estimação. Aos que tendo, olha bem, aos que tendo são formalmente culpados do pecado maiores e não deram plena satisfação deles à justiça divina. Já era tempo de confessar. Então, são um grupinho aí que vai para o purgatório, ok? Uma outra questão do purgatório são os sufrágios, certo? A favor dos que acham no purgatório. O que é isso? Os favores, certo? Esses sufrágios que aqueles que assistem aos que se encontram no purgatório. Há 3 que destacam. Vejam bem, oração pelos mortos é apoiado ali de Macabeus, mas também apoiado em 1 Timóteo 2, versículo 1. É uma má interpretação de Timóteo, viu? Timóteo não está falando de oração pelos mortos, não, tá joia? Eu creio que você é inteligente, você sabe ler, creio que você também compreende o texto, né? Tem regrinha de hermenêutica para interpretar. As missas são tidas como principais recursos empregado benefício das almas que estão no purgatório e também da esmola com a intenção de aplicá-las nas necessidades da alma que estão no purgatório, tá certo? Então nós temos aí esses sufrágios, né? Esses favores para aqueles que estão no purgatório. Lembrando que as missas é paga, tá? Outro assim, ainda sobre o purgatório, o Concílio de Trento declarou, desde que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo, nos Sagrados Escritos e pela antiga tradição dos pais da Igreja, tem ensinado nos santos concílios e também nos concílios ecumênicos que há purgatório e que as almas nelas retidas são assistidas pelos sufrágios das missas e dos santos concílios. Olha o que eles falam, que coisa, né? Muito bem. O purgatório é não só uma fábula, veja bem, o purgatório é não somente uma fábula engenhosa, mas também, querido, é uma doutrina vergonhosa de sacrilégio concernente ao sacrifício de Cristo. Por que vos falo isso? Certo? Vejam bem, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cara, se a pessoa já alcançou a salvação eterna, não tem lógica pensar que há um período, um estado intermediário de purificação. É uma contradição lógica, isso não precisa, né, muito para entender, tá certo? Deus não mandaria seus filhos para as chamas do purgatório para satisfazer a sua justiça. Por quê? Porque a sua justiça já foi feita em Cristo, cara, lá na cruz do Calvário, e foi suficiente. Falar do purgatório é dizer que a morte de Cristo é uma morte
que promove uma justiça insuficiente. E eu não sou doido de falar isso, né? A não ser você. Jesus, interessante, ao lançar seus filhos ao purgatório, Deus está com isso dizendo que o sacrifício de seu filho foi insuficiente, mas também Jesus, que do céu intercede pelos pecadores, vê-se impossibilitado de livrar as almas que estão no purgatório. Então, estamos minimizando o ministério sacerdotal de Jesus, porque ele é o nosso mediador, ele é o que intercede por nós, certo? Eu sei que algumas pessoas não têm a Bíblia como fonte de autoridade, né? Magistério, tradição vem em primeiro lugar, ainda que contradiz a Bíblia sagrada, tá joia? Todas essas inserções sobre dogmas do purgatório estão em contradição com as seguintes afirmações bíblicas, para nós encerrarmos. Quanto à perfeita libertação, quer dizer, não houve, porque precisa de um purgatório, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, pode esquecer. Quanto à completa justificação, como está em Romanos 5,12, certo? Quanto à intercessão de Cristo, quer dizer, 1 João 2,1, pode esquecer, Jesus não tem essa suficiência, ok? Quanto ao atual estado do salvo, mortos, que Jesus respondeu, verdade, verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Aí do versículo 14 de Apocalipse, capítulo 14, versículo 23, vai dizer, então aqui soa aqui uma voz dizendo, escreve bem-aventurados os mortos, que deixam agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, não que vai para o purgatório, não que vai para o purgatório, tá certo? E quanto à bem-aventurança dos salvos, né? Então, nós temos também a bem-aventurança dos salvos em Filipenses, capítulo, versículo 21 e 23, como 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. A Bíblia não trata purgatório em lugar nenhum. Ela fala claramente do inferno e do céu, o destino do salvo e não salvo, tá certo, meus queridos? Mas como que faz então? O homem não é tão profano para ir para o inferno e nem tão santo para ir para o inferno. Querida, salvação, entenda isso, eu encerro aqui, ela é oferecida por Cristo, é uma salvação perfeita e total, pois dá o resultado da misericórdia de Deus pelo sangue expiador de seu Filho. Por isso que 1 João capítulo versículo 7 diz que se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todo o pecado. Versículo 8 diz, se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não tem margem, nem João, dos últimos apóstolos, né, que andou com Cristo, deu ênfase a essa doutrina do purgatório. O purgatório do crente, então, é o sangue de Cristo que purifica de todo o pecado. É evidente que a doutrina do purgatório na igreja romana não pode existir diante desse glorioso fato de não poder ser crida, sustentada e pregada pelos fiéis de Cristo, como exige o concílio de Trento. Aí fica a sua escolha. Não é questão da igreja evangélica, é questão da Sagrada Escritura, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa.